Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da trilha de conhecimento do chatbot template integrado ao construtor de vendas. Hoje a gente vai falar sobre o fluxo de captura de leads. Então, é o fluxo direcionado, para a intenção lead. Então, a intenção lead é quando o usuário fala com você, escolhendo ali a primeira opção de ver empreendimentos, ou quando a inteligência detecta que esse usuário tem interesse no seu empreendimento, quer alguma foto, quer alguma informação do seu empreendimento, tá bom? Então, eu entrei aqui no fluxo de captura de leads, esse é o fluxo estrutural, que tem todos os outros fluxos dentro, da captura de leads, então ele estrutura tudo. Nele, a gente tem essa mensagem inicial, ficamos felizes por você pensar e aí tem o nome da sua empresa. Para investir ou realizar o sonho da casa própria, você pode personalizar, tá? E aí aqui a gente tem uma divisão, por caso o retorno do seu CV seja muito grande, você pode listar por cidade ou estado, caso seja necessário. E aí tem um vídeo falando sobre isso, tá bom? Mas aqui, caso você não use essa global retorno do CV, o fluxo automaticamente ele vai para esse aqui de listagem de empreendimentos, tá? Esse aqui é o fluxo que vai listar cada empreendimento que tem no seu CV para o usuário escolher. E só depois que ele escolher que ele consegue prosseguir, que o fluxo se completa, E aí ele consegue prosseguir. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre essa listagem de empreendimentos, tá bom? Então, esse fluxo, ele consome, uma API que a gente criou, que consome a API do CV. Então, aqui a gente consegue listar todos os empreendimentos de forma paginada, tá? Então, a gente usa o Back4App, que é um serviço terceiro, para fazer uma paginação. Então, a gente começa paginando de 10 em 10. Caso você tenha mais de 10 empreendimentos, vai aparecer o botãozinho de ver mais, e aí, se o usuário clicar em ver mais, a gente consome novamente esse recurso, passando outros parâmetros de paginação, tá? Então, esse aqui é o fluxo que vai ele cria um contador, cria um loop, e após salvar essa lista, de empreendimentos, a gente informa o usuário, ó, digita aqui o número do empreendimento escolhido, né? Se o usuário digitar um número, a gente verifica se é um número válido e salva aqui um campo de contato, o empreendimento escolhido, através de uma expressão retornada da API, esse valor, e também o ID do empreendimento, tá? Caso o usuário clique em ver mais, a gente ou lista de novo, tem um botãozinho também para listar novamente, ou a gente lista de novo, ou a gente passa para a próxima página, de mais 10. Então, a gente soma 10 aqui nesse resultado aqui, que se chama offset. Então, essa aqui é a lógica. Só após escolher, uma opção que o usuário consegue seguir, ó, o fluxo completa, ou se ele ficar inativo, ou clicar no botão sair, ou de alguma forma pedir para encerrar uma conversa, tá? Então, esse aqui é o fluxo de listagem. Se você quiser entender melhor sobre esse fluxo, a documentação técnica do template vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o fluxo captura de lead CV, tá? Depois de listar o seu empreendimento, a gente verifica se o usuário está no grupo satisfeito. Se ele tiver, quer dizer que ou ele ficou inativo, ou ele entrou no fluxo de encerramento, ele pediu para encerrar uma conversa ou algo do tipo, tá? Então, se o empreendimento realmente foi escolhido, ele vai passar aqui pelo order, e aí a gente começa a listar as informações do CV. Então, o endereço do empreendimento nesse fluxo, os materiais de campanha nesse fluxo e a planta nesse fluxo. Por que estão em fluxos separados? Caso você não queira, por exemplo, mostrar o endereço, você pode clicar nessa setinha e pular essa etapa, tá bom? E vice-versa. Ah, eu quero mostrar só o endereço, mas eu não quero mostrar os materiais de campanha, quero mostrar o endereço e a planta. Aí você pula a parte de materiais de campanha, tá? E você também pode mudar a ordem. Por exemplo, ó, eu quero mostrar primeiro materiais de campanha, depois o endereço. Então, você pode vir aqui, mudar a ordem, tá? Desses cards, tá bom? Então, fica dessa forma, assim, fluxos separados, porque tá mais personalizado, tá bom? Dentro de cada fluxo desse, a gente consome a API do CV, tá? E a gente vai olhar essa API agora, tá bom? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o fluxo
do endereço do empreendimento, de materiais de campanha também, e por último, o de plantas do empreendimento, tá bom? Então, aqui o primeiro que a gente vai ver é o do endereço, né, do empreendimento. Esse fluxo lista as informações de um empreendimento de acordo com o ID desse empreendimento. Então, aqui a gente está consultando diretamente a API do CV, tá? Passando aqui o ID desse empreendimento no cartão webhook, tá? Então, aqui tem o link o recurso que a gente usa, né? Para entender como cadastrar um empreendimento, tem aqui também o link para você cadastrar. E aí, você lembra, né, que para o seu chatbot funcionar, entregar uma boa experiência para os usuários, você precisa cadastrar no máximo 20 materiais de campanha, um endereço, uma descrição e até 10 plantas, porque senão vai ser muita informação para enviar para o usuário, tá? Então, também tem um ponto importante: se o cadastro do seu empreendimento tiver mais de 50 materiais de campanha e mais de 30 plantas, esses arquivos eles não vão ser enviados para o usuário, a fim de evitar um bloqueio e diminuição da qualidade da sua conta, né, do WhatsApp API, porque o usuário pode te bloquear, ele pode não gostar de receber tantos arquivos de uma vez, já que esse arquivo é automatizado. Mas voltando aqui, esse fluxo manda o ID do empreendimento e consulta as informações. Ele verifica se tem uma descrição do empreendimento, se tiver, vai ser enviada. Se não tiver, a gente pula essa etapa, né? Caso você não queira mandar a descrição do empreendimento, mesmo se tiver no CV, você pode puxar essa setinha aqui para baixo, né? Tem algumas notinhas explicando. Se der falha na API, a gente direciona para o atendimento humano também. Caso você não queira, você pode personalizar essa parte, tá bom? E se tiver endereço, a gente manda o endereço. Se não tiver, a gente não manda nada, né? Então, aqui nessa parte, você pode também personalizar essa mensagem, personalizar esse ícone, por exemplo, remover se você achar necessário, mas fica a seu critério, né? Depois de mandar o endereço, a gente entra no fluxo materiais de campanha do empreendimento, né? Esse fluxo também vai usar o mesmo recurso através de um ID de empreendimento, né? Só que ele tem uma regra de negócio diferente. Então, aqui a gente faz um loop para mandar todos os arquivos que a gente encontrar. Então, se não tiver material de campanha, a gente informa para o usuário, né, que não tem materiais de campanha. E se tiver, a gente verifica a quantidade, né, através desse bloqueio aqui de usabilidade. Então, aqui a gente bloqueia o envio de materiais de campanha, pois se tiver muitos, impacta negativamente na usabilidade. Então, você pode ficar à vontade, né, para diminuir ou aumentar essa limitação, mas a gente indica que você não mexa nessa parte, tá bom? Então, aqui, se tiver de 1 a 20, a gente envia, e se tiver de 21 a 50, a gente também envia, mas a gente dispara um e-mail, né, para... Esse e-mail está sendo disparado para mim, mas você pode disparar para você receber um aviso, para você revisar o seu empreendimento lá no CV ou algo do tipo, tá? Então, se tiver mais de 50, não será enviado, tá? Ele entra aqui nesse order, né? E aí, ele não é enviado, ó, tá? Aqui ele vem para cá e não envia. Então, ele fala, ó, não tenho materiais de campanha desse empreendimento. Caso seja a primeira vez, né, que o usuário está passando por aqui, já que tem uma paginação, a gente vai contar quantos tem, cria um loop, tá, aqui, e desse loop é importante você entender esse filtro aqui só. Esse filtro, ele tem um filtro por título. Então, você pode, se tiver, por exemplo, um, um título que você não quer que apareça, por exemplo, e-book, você quer mandar todos os materiais de campanha, mas se for um e-book, você não quer mandar. Então, você vem aqui nesse filtro por título e adiciona o nome, né, que você quer ignorar. O nome do arquivo que você não quer enviar. E aí ele pula uma etapa. Ó. Se entrar no filtro, ele pula. Né? E aí, se tiver uma imagem, tudo a gente manda através de expressões. E tem um limitador aqui de 3 envios de materiais. Então, a gente envia primeiro 3. Se tiver mais de 3, a gente manda uma mensagem para o usuário, mostrando a quantidade que tem e perguntando se ele quer receber todos. Se ele quiser, aí a gente continua paginando, manda essa mensagem aqui para ele aguardar. Caso você queira tirar a mensagem para aguardar o envio de todos, você pode vir aqui, clicar no X e remover, tá? Então, esse fluxo também está bem documentado.
O link da documentação técnica vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? E agora a gente vai ver o fluxo de planta dos empreendimentos e tem a mesma lógica do fluxo de materiais de campanha, tá bom? Então aqui a gente consome o mesmo recurso do CV que busca as informações, tá? Se não tiver planta, a gente informa que não tem as plantas do empreendimento, mas você pode simplesmente tirar essa mensagem, caso você queira, tá? E aqui a gente verifica se tem até 10 plantas, se tiver, a gente faz a mesma lógica, e aqui tem um filtro por nome da planta. Então, não é um título, né, da planta, você configura o nome. Então, se tiver alguma planta que você não quer enviar, você pode vir aqui e adicionar o nome dessa planta, tá? Substituir aqui. E aí, o chatbot vai enviar. Se tiver mais de 3, ele vai perguntar se o usuário quer receber as demais, tá? E aí é a mesma lógica do fluxo de materiais de campanha, tá bom? Se tiver mais de 30 plantas, ele envia um e-mail dizendo que teve um problema para enviar as plantas, para te notificar mesmo, caso você queira, e informa o usuário que não tem as plantas, tá bom? Após enviar o endereço, os materiais de campanha e as plantas do empreendimento no fluxo de captura de leads, por último, a gente entra no fluxo interesse do lead. Esse fluxo, ele vai verificar se o usuário realmente tem interesse no empreendimento. Então, ele vai criar leads mais qualificados no seu CV. Então, nessa etapa, a gente tem um menu. Esse menu é personalizável, tá bom? Fique à vontade para personalizar. Aí, nesse menu, a gente tem a parte de falar com o corretor, ver outro empreendimento, fazer uma simulação e encerrar a conversa. Falar com o corretor e fazer uma simulação é a etapa que a gente criaria o lead. Só que fazer uma simulação tem algumas perguntinhas extras, tá? Então a gente vai ver isso agora. Se o lead quiser ver outros empreendimentos, o fluxo finaliza. E aí, ao retornar para o fluxo de... Opa, eu não compartilhei minha tela. Deixa eu compartilhar aqui essa guia. Esse aqui é o menu que eu falei que a gente pode personalizar, falar com o corretor, ver outro empreendimento e fazer simulação. E aí a gente aguarda uma resposta do usuário, né? E aí, se esse usuário quiser ver outro empreendimento, esse fluxo se completa aqui e aí ele volta para o fluxo de captura de leads e se a categoria for ver outros, que é aquela categoria para os usuários que escolheram ver outro empreendimento, ele retorna aqui, ó, o chatbot volta para a listagem de empreendimentos e começa tudo de novo, tá? Mas, caso o usuário tenha escolhido outras opções do fluxo de interesse do lead, né, a gente consegue aqui fazer a simulação, né, ou ir para o corretor. Então, fazendo simulação ou indo para o corretor, a gente primeiro passa o usuário no fluxo de coleta de dados. Então, se esse usuário não falou ainda o nome, o e-mail e o telefone, a gente vai perguntar esses dados, tá? No fluxo de coleta de dados. E para quem escolheu a opção de financiamento, existe esse outro fluxo aqui de simulação de financiamento, tá bom? Que eu vou mostrar para a gente mais um pouquinho aqui agora. Então, primeiro eu vou mostrar o fluxo de coleta de dados. Nesse fluxo a gente verifica se a pessoa já tem um nome, se não a gente coleta o nome. Se tem um telefone, se não tiver a gente também coleta o telefone de contato e o e-mail, né? Então se tiver e-mail, a gente pula a etapa, se não tiver, a gente pede esse e-mail, né? E aí, se o usuário completar as informações, ele é adicionado no fluxo, no grupo lead completo, né? E removido do grupo lead incompleto. Esse usuário, ele só é adicionado no grupo lead incompleto se ele ficar inativo, né? E não responder. Então, se ele entrar no grupo satisfeito de alguma forma, a gente bota ele como lead incompleto aqui, para a gente poder tratar, né? Então, esse é o fluxo de coleta de dados e também temos o fluxo de lead simulação de financiamento, tá bom? Então aqui a gente informa que precisa fazer algumas perguntas pessoais, você pode personalizar esse texto, tá bom? E depois de personalizar, a gente entra no fluxo que pergunta se é o primeiro imóvel, tá? É um fluxo simples também, depois você pode dar uma olhada na documentação. Depois a gente pergunta a data de nascimento, renda. E por último, a gente pergunta as preferências de contato, que é qual canal que essa pessoa quer ser contatada e o período do dia também, né? E aí, quando a gente termina de perguntar, a gente agradece aqui, né? E
esse fluxo se completa e o usuário é adicionado no grupo simulação enviada. Esse fluxo se completa, o lead simulação de financiamento se completa, e aí, por último, a gente cria esse lead. Então, existe esse fluxo aqui de criação do lead, tá? E esse aqui é um fluxo que tem integração com o CV. Todos os fluxos que têm essa palavra integração com o CV, de alguma forma, consomem a API do CV. E aqui a gente consegue salvar a origem através do canal do WhatsApp, né? Então, qual é a origem desse contato? Qual é a mídia, que seria o WhatsApp, Instagram, Facebook ou chatbot. A gente consome um recurso do nosso Back4App, que é uma API que a gente criou para personalizar e puxar esse histórico de conversa desse usuário com o chatbot, para poder passar essa informação para o lead, tá, no CV. Então, vai como uma anotação, tá? Então, depois disso, a gente consegue verificar se foi uma simulação. Se foi simulação, a gente passa no webhook as informações da simulação. Se não, a gente vem para cá e cria o lead, tá? E aí a gente consome aqui a API do CV também. Você pode dar uma olhada na documentação para entender melhor. E a gente passa aqui vários dados, né, desse empreendimento. E também aqui em interações, a gente passa aqui o tipo anotação e na descrição a gente passa o histórico de conversa com o chatbot, tá bom? Então, é isso nesse fluxo. Caso dê sucesso, a gente verifica se o usuário foi cadastrado ou reativado, esse lead, né? E a gente adiciona em grupos para você poder filtrar depois ou exportar uma planilha de contatos de leads que foram captados via chatbot e a gente informa o usuário, né, que encaminhou o contato para o corretor, né? E a gente salva algumas informações caso seja necessário, tá bom? Nesse fluxo você pode personalizar a mensagem de falha, tá bom? Então aqui, ó, caso falhe, a gente informa o usuário que ocorreu um erro e que não deu para encaminhar para o corretor e pede para entrar em contato com o número tal. Aqui você deve substituir pelo número, tá? O número de contato, talvez, que vocês tenham, caso o usuário não esteja conseguindo falar com o corretor, tá bom? E aí, o fluxo se encerra, o fluxo de interesse do lead se encerra aqui, e os demais vão se encerrando. Então, aqui, ó, o fluxo de interesse do lead se encerra, a opção era, então ele se completou, né? Então, o fluxo se completou, o fluxo captura de leads acabou, e aí a gente volta para o fluxo que chamou ele e a fluidez vai seguindo. Então, o fluxo que chamou ele foi intenções, né? E aí esse fluxo de intenções se completa, e sempre que o fluxo de intenções se completa e o usuário não finalizou uma conversa, ele sempre vai receber a mensagem de algo mais do seu bot. Então, é o menu mais a opção de encerrar uma conversa. E é isso, eu espero que tenha tirado as suas dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem estar acessando a documentação do projeto, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E é isso, até a próxima, tchau, tchau!